20 minutos no máximo, viu? Então, sejam P, Q e alfa reais e a equação diferencial linear não homogênea, EDL, equação diferencial não homogênea, F duas linhas de x mais P, F linha de x, mais Q, F de x igual a E elevado a alfa x. Ó, o objetivo desta aula é, por exemplo, resolver uma equação diferencial linear com coeficientes P e Q constantes dessa forma, elevado a alfa x. E tomar outros exemplos aqui, como resolver essa, ou então resolver essa daqui, elevada a alfa x, cosseno de beta x, onde o beta é um número diferente de zero, ou então, quando isso aqui é um polinômio de grau n, polinômio p de x de grau n. Mas o primeiro tipo de equação a ser atacado nessa aula vai ser isso aqui, elevado a alfa x. Tá? Na aula passada, vocês viram como se resolve a equação diferencial linear homogênea por completo, que é essa. F duas linhas de x mais P, F linha de x mais Q, F de x igual a zero. Então, na aula passada foi tratado como se resolve esta equação por completo. Hoje, será abordado o problema de se resolver, por exemplo, uma equação desse tipo. Mas antes, vamos ver algumas observações e uma propriedade interessante, muito útil para se resolver esta equação, que é o seguinte, tá? Vamos analisar o caso mais geral, sejam I contido em R um intervalo, está contando o tempo aí? P de I em R, Q de I em R e R de I em R, funções contínuas, a equação diferencial linear não homogênea, tá? Vou considerar aqui, admitindo que o R não é função nula, a equação diferencial F duas linhas de x mais P, F linha de x mais P de x, F linha de x mais Q de x, F de x igual a R de x e a equação diferencial linear homogênea, essa daqui, F duas linhas de x mais P de x, F linha de x mais Q de x, F de x igual a zero, que é a equação diferencial linear homogênea associada a essa equação diferencial aqui. A gente diz isso, que essa equação aqui é a equação diferencial linear homogênea associada a essa equação. Então, primeira coisa a observar é o seguinte, se Ψ1 de I em R e Ψ2 de I em R são soluções da equação diferencial linear não homogênea, que é essa daqui, então, qual é o valor dessa expressão aqui, ó? Ψ1
mais Psi2, duas linhas de x, mais P de x vezes Psi1 mais Psi2, linha de x, mais Q de x vezes Psi1 mais Psi2 aplicado em x. Quem é isso? Ora, a derivada segunda da soma é a soma das derivadas segundas. Então, isso aqui dá Psi1, duas linhas de x, mais Psi2, duas linhas de x. Derivada primeira da soma é a soma das derivadas primeiras. Então, vai ficar P de x, Psi1 de x, Psi1 linha de x, mais Psi2 linha de x, mais Q de x vezes Psi1 de x, mais Psi2 em x. Agrupando, desculpe, isso aí está correto, mas não serve porque eu quero. Eu quero é menos. Menos. Com menos, vale também. Derivada segunda da diferença é a diferença das derivadas segundas. Derivada primeira da diferença é a diferença das derivadas primeiras, e aqui fica. E aí vocês vão entender por quê, que é menos. O que estava antes estava correto, mas não me serve. Então, isso aqui, agrupando o Psi1, isso aqui fica Psi1, duas linhas de x, mais P de x, Psi1 linha de x, mais Q de x, Psi1 de x, tá certo? Menos, aí eu coloco a menos evidência, aí vai ficar Psi2, duas linhas de derivada segunda de Psi2 em x, mais P de x, derivada primeira de Psi2 em x, tá? Menos Q de x, menos não, mais, que eu coloquei menos evidência, mais Q de x, Psi2 em x. Agora, observe que eu estou trabalhando na hipótese de que Psi1 e Psi2 são soluções da equação diferencial não homogênea. Então, quem é isso aqui? Isso aqui é R de x menos R de x, porque Psi2 também é a solução. Aí vocês entendem porque eu me interesso no menos, que quando eu chego isso aqui dá zero, qualquer que seja o x pertencente aí. Aí isso diz o quê? Isto diz que a diferença Psi1 menos Psi2 é solução da equação diferencial linear homogênea. Ou seja, esta propriedade aqui demonstrada diz que a diferença entre duas soluções da equação não homogênea é solução da homogênea. Além disso, você tem o seguinte, tá? Olha aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Isto diz, essa propriedade, que se Psi1 e Psi2 são soluções da equação diferencial linear não homogênea, então a diferença entre elas é a solução da homogênea. Além disso, você tem outra propriedade. Se φ de I em R é solução da equação diferencial linear homogênea e Psi de I em R é solução, quer dizer, é uma solução da equação diferencial linear não homogênea, dessa EDL aqui, então, o que é que acontece com essa expressão? Φ mais Psi, duas linhas em x, mais P de x vezes a derivada da soma de φ mais Psi em x, mais Q de x vezes φ mais Psi em x. Então, quem é isso? Isso aqui vai, agora é mais mesmo. Isso aqui dá a derivada segunda de Psi, de φ, mais a derivada segunda da φ, continua aí, viu, Cris? Mais P de x vezes o quê? Φ' em x, mais Psi' em x,
mais Q de x vezes o quê? Psi de x, φ de x mais psi de x. Que é igual, ó, agora agrupa. Agrupando, então fica φ2' x mais px de x. Φ' x mais Q de x. φ de x mais, agora, agrupo que tem psi. Fica psi2' x mais p de x. Derivada de psi em x, tá? De psi em x, mais Q de x vezes psi de x. Ou seja, isso aqui vai ser igual. Ó, eu estou aqui trabalhando na hipótese de φ ser solução da homogênea. Então, isso aqui dá zero, que é zero. Ou seja, isso aqui é igual a zero, mais, e na hipótese da psi ser solução da não homogênea. Então, isso aqui dá R de x. Ou seja, isso aqui dá R de x, qualquer que seja o x pertencente a ele. Isto diz o quê? Se dá R de x, qualquer que seja o x pertencente a ele, isto diz que a soma de φ mais psi é solução de quem? É solução, todas com domínio I, tá? A soma com domínio I é solução da equação diferencial linear não homogênea. Ou seja, a soma de uma solução da equação homogênea com uma solução da equação não homogênea é solução da equação não homogênea. Aí estas duas propriedades me garantem o seguinte: daí, disso tudo, se φg, tá? φg é a solução geral, da equação, é a expressão parametrizada por duas constantes que dá todas as soluções da equação diferencial linear homogênea. E psi é uma solução particular de quem? Da equação diferencial linear não homogênea. Então, a solução geral, psi-g da equação diferencial linear não homogênea é dada por psi-g em x igual a solução geral φg em x da homogênea mais a solução particular da não homogênea, qualquer que seja x pertencente aí. É claro, porque solução da homogênea com uma solução particular da não homogênea é solução da homogênea. Mas toda é solução da não homogênea. Mas toda solução da não homogênea é dessa forma? É. Por quê? Porque repare o seguinte: se psi é solução, é uma outra solução da não homogênea, então você vai ter psi é quem? É a psi menos psi-p mais psi-p. E se a psi é uma outra solução da não homogênea, da EDL, e psi-p é, por hipótese, sendo a solução da não homogênea, essa diferença é da homogênea. Então está provado aqui que toda solução da não homogênea se escreve como uma solução da homogênea mais uma solução particular da não homogênea. Então, de fato, isso aqui é verdade. Tá? Isso aqui é verdade. Quer dizer, a solução geral da não homogênea é a solução geral da homogênea mais uma solução particular da não homogênea. Portanto, o problema de se resolver
completamente esta equação aqui, se reduz ao quê? A resolver completamente essa, ou seja, achar a solução geral da equação homogênea. O problema é de se resolver esta equação aqui completamente, isto é, achar a sua solução geral, resume-se a achar a solução geral da homogênea e uma solução particular desta equação. Portanto, voltando no caso de interesse da aula de hoje, para resolver este problema, basta resolver completamente esse aqui, isto é, achar a solução geral desta equação e achar uma solução dessa. Uma solução particular. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tá? Considera essas duas equações. A solução geral dessa é a solução geral dessa, mais uma solução particular dessa de cima. Está aqui. Tá? Então, vamos aqui. Então, vamos concentrar nesse problema aqui. Resolver uma solução particular. Aí, eu vou informar para você o seguinte. Eu vou desenvolver a teoria e gerar a receita de bolo de como proceder nesse caso. Mas nas outras situações, para as outras funções que podem aparecer aqui, eu só vou dar a receita de bolo. Porque senão eu vou ficar só demonstrando coisa aqui e não vou fazer conta. Tá? E as demonstrações, levando em conta que as demonstrações estão, todas as demonstrações, em cada caso, estão nas notas de aula que eu passo para vocês. Está tudo demonstrado lá. Mas vamos considerar esse caso aqui e vamos desenvolver toda a teoria e concluir a receita de bolo a partir disso para esse caso aqui. Então eu tenho 3 situações a considerar para achar uma solução particular. Lembrando? Resolver isso aqui é achar uma solução particular dessa, achar uma solução dessa e achar a solução geral dessa, que foi abordado na aula passada. Isso aqui já foi abordado na aula passada, como resolver completamente homogêneo. Então, vamos atrás de achar uma solução dessa daqui, solução particular. Você observa o seguinte, ó. Tá? Observe, ó. Primeira coisa, se alfa não é raiz da equação característica. Qual é a equação característica? Qual é? O 2 mais PU mais Q igual a 0. Então, claramente, o quê? Alfa 2 mais P alfa mais Q é diferente de 0. Isso aqui é fundamental, tá certo? E observe o seguinte. Diante disso, dado A real, tá? Dado A real, observe o seguinte. Eu quero achar uma solução particular desta equação. Aí eu vou considerar a seguinte função. Seja φP de x igual a A vezes E elevado a alfa x. Eu vou tentar buscar uma solução particular desta forma. Será que tem uma solução particular desta forma? Porque se tiver, ótimo. Aí eu encontro, resolvo completamente o problema. Então, seja essa aqui, qualquer que seja o x real, né? Os domínios das soluções são reais. Será que tem uma solução desta forma? Então, eu vou pegar essa função. Bem, tem-se o seguinte. φP, essa daqui, é a solução. Vamos chamar de φ. Seja φ, para não escrever muito. φ é solução de quem? Da equação diferencial linear, aqui, se somente se o quê? φ duas linhas de x, mais o quê? Mais P, φ' de x, mais Q, φ de x, isso é igual a E elevado a alfa x, ó, elevado a alfa x,
qualquer que seja o x real. Mas isso é verdade se somente se. Quem é a derivada primeira? A derivada primeira de uma função desse tipo é a alfa elevado a alfa x. E quem é a derivada segunda? Quem é? Quem é? A alfa 2 elevado a alfa x. Mais P vezes a derivada primeira, que é a derivada primeira. A alfa elevado a alfa x. Mais Q vezes a função. Então, aqui fica Q, A elevado a alfa x. Isso aqui tem que ser elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Mas isso é verdade, se somente se. Agora vinha para cá. Quanto tempo?